Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em histórias de terror. Sempre achei que eram invenções para assustar, narrativas exageradas que serviam apenas para impressionar quem tem a imaginação fraca. Mas a verdade é que, depois do que vivi, aprendi que há coisas que não conseguimos explicar, e pior, que nos deixam com a sensação de que não estamos seguros nem dentro da nossa própria casa. Tudo começou em uma noite comum de sexta-feira. Eu estava em casa sozinho, já que meus pais tinham viajado para visitar parentes. O silêncio da casa sempre foi algo que me incomodava, mas naquela noite parecia diferente. Não havia barulho de carros passando na rua, nenhum vizinho conversando na calçada, nem mesmo os cachorros latiam. Era como se o mundo tivesse parado do lado de fora e eu fosse a única pessoa acordada. Eu estava assistindo televisão na sala, tentando espantar aquele vazio, quando percebi que a luz da cozinha oscilou por um instante. Pensei ser apenas a rede elétrica, mas logo ouvi o barulho inconfundível da porta do armário se fechando com força. O som ecoou pela casa inteira, e por alguns segundos, fiquei imóvel, tentando encontrar uma explicação lógica. Minha mente insistia que poderia ter sido o vento, mas todas as janelas estavam fechadas. Levantei devagar e fui até a cozinha. Quando cheguei, nada parecia fora do lugar. As cadeiras estavam alinhadas, a louça lavada ainda secava sobre o escorredor, e todos os armários estavam fechados. Fiquei ali parado, sentindo o coração acelerar. Foi quando percebi algo estranho. O pano de prato estava no chão, encharcado. Eu não tinha usado a cozinha desde a hora do jantar e lembrava perfeitamente de ter deixado o pano pendurado. Decidi ignorar e voltei para a sala, mas a sensação de estar sendo observado já tinha se instalado. Liguei o som da televisão mais alto, como se isso pudesse abafar o que eu sentia. Só que poucos minutos depois, ouvi passos pesados vindo do corredor. O som não era como o de alguém tentando se esconder, era nítido, cadenciado, como se alguém quisesse que eu soubesse que estava ali. O corredor da minha casa é estreito e termina exatamente na porta do meu quarto. A televisão iluminava apenas parte da sala, e o corredor estava mergulhado na escuridão. Quando olhei, juro que vi algo passar rapidamente, uma sombra que parecia atravessar de uma parede a outra. Meu corpo travou, a respiração ficou curta, e pela primeira vez, senti um medo que não sabia descrever. Peguei o celular e abri a câmera frontal, usando como lanterna. Avancei alguns passos, tentando provar para mim mesmo que não havia nada lá. Foi nesse momento que ouvi, baixinho, quase como um sussurro, alguém chamando meu nome. O som vinha do meu quarto. Não era uma voz estranha, parecia familiar, como se fosse alguém da minha própria família, mas com um tom distorcido, quase rouco. Senti minhas pernas tremerem. Pensei em sair de casa, mas a chave estava no quarto, pendurada na escrivaninha. Respirei fundo e continuei andando pelo corredor, cada passo mais difícil que o anterior. Quando cheguei à porta do quarto, a luz do celular piscou e apagou. A escuridão tomou conta, e o silêncio era tão pesado que parecia me esmagar. Tateando a parede, consegui alcançar o interruptor. Quando a luz acendeu, percebi que tudo parecia normal. A cama estava arrumada, a escrivaninha no mesmo lugar, nenhuma bagunça aparente. Mas a chave não estava mais ali. O gancho na parede estava vazio. De repente, senti um vento frio passando por mim, mesmo com todas as janelas fechadas. Os pelos do meu braço se arrepiaram, e meu instinto gritava para sair dali. Virei rápido para sair do quarto, e foi então que vi, pelo reflexo do espelho do guarda-roupa, alguém parado bem atrás de mim. A figura era escura, sem rosto definido, apenas uma silhueta alta e imóvel. Gritei e virei de uma vez, mas não havia nada. O quarto estava vazio. Voltei a olhar para o espelho e, desta vez, só via meu reflexo, pálido e trêmulo. Saí correndo e fechei a porta com força. Pensei em ligar para alguém, mas meu celular estava travado. A tela permanecia preta, mesmo com várias tentativas de ligar. Fiquei na sala, andando de um lado para o outro, tentando decidir o que fazer. Foi então que ouvi o barulho mais perturbador da noite. Todas as portas dos armários da cozinha se abriram ao mesmo tempo, batendo contra as paredes. O som foi tão forte que ecoou pela casa inteira. Corri até a porta da frente, mas ela não abria. A chave não estava na fechadura, e percebi que, de alguma forma, havia sido trancada por dentro. Comecei a bater e gritar, esperando que algum vizinho me ouvisse, mas o silêncio continuava do lado de fora. Voltei para a sala, ofegante, e vi algo que me fez congelar de medo. A televisão estava desligada, mas na tela refletia claramente o sofá onde eu estava sentado momentos antes. Só que, no reflexo, havia uma pessoa sentada, olhando fixamente para mim. Uma figura com o rosto coberto por algo escuro, quase como se fosse uma sombra sólida. Não tive coragem de olhar para trás. Fechei os olhos, encostei na parede e permaneci ali, rezando para que tudo acabasse.
Quando finalmente criei coragem e abri os olhos novamente, a televisão estava desligada por completo, sem reflexo algum. A madrugada foi um tormento. Não consegui dormir. Cada barulho mínimo parecia ser um sinal de que aquilo ainda estava comigo. O tempo demorava a passar, e eu só queria que amanhecesse. Quando o sol finalmente começou a iluminar as frestas da janela, o ambiente pareceu se acalmar. As portas estavam fechadas, a chave da escrivaninha tinha voltado ao lugar, e o celular funcionava normalmente, como se nada tivesse acontecido. Até hoje, não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Já pensei em alucinação, em estresse, mas nada justifica os objetos fora do lugar, os barulhos, os reflexos. O mais assustador é que, desde então, volta e meia, enquanto estou sozinho em casa, sinto o mesmo vento frio passando por mim. E às vezes, quando passo pelo espelho do meu quarto, tenho a impressão de que meu reflexo não me acompanha ao mesmo tempo. Sei que pode parecer uma simples história, mas quem já passou por algo assim entende. A sensação de que sua própria casa, o lugar onde você deveria se sentir seguro, esconde algo que te observa e te espera. Eu sempre considerei a noite um momento de paz. Era quando eu conseguia desligar do barulho do mundo e me conectar comigo mesmo. Mas depois do que aconteceu, aprendi que a noite também pode ser um instante em que tudo que você teme vem à tona, quando o silêncio abre espaço para coisas que jamais deveriam existir. Na época, eu trabalhava como vigia em um prédio comercial que estava em reformas. O lugar era grande, cheio de corredores, salas vazias e andares inteiros ainda sem uso. Meu turno começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. Não era um trabalho pesado. Eu precisava apenas circular pelos andares, conferir se as portas estavam trancadas e registrar qualquer ocorrência. Sempre ouvi dizer que prédios antigos guardam memórias. Este, em especial, tinha uma história estranha. Antes de ser reformado, havia sido uma clínica psiquiátrica desativada há décadas. Muitos dos funcionários que trabalhavam ali falavam de barulhos inexplicáveis, portas batendo sozinhas, vozes ecoando à noite. Eu nunca dei atenção. Até aquela madrugada. O relógio marcava pouco depois das 2 da manhã. Eu estava no quarto andar, fazendo a ronda, quando ouvi o barulho de passos vindo do corredor à esquerda. Passos firmes, como se alguém estivesse caminhando calmamente. Não era raro que curiosos ou até moradores de rua tentassem entrar no prédio. Então, meu primeiro instinto foi checar. Acendi a lanterna e segui na direção do som. O corredor estava completamente vazio. As portas estavam todas trancadas e não havia como alguém ter entrado sem que eu percebesse. Continuei andando, tentando me convencer de que talvez tivesse sido o eco do meu próprio caminhar. Mas então, ouvi outro som, bem diferente, um arrastar lento, como se alguém estivesse passando a mão pelas paredes, acompanhando meu movimento. A lanterna iluminava as marcas de poeira acumuladas, e, juro, vi algo fresco riscando a superfície, como se uma unha tivesse acabado de raspar. Eu não conseguia mais me convencer de que era minha imaginação. Apressei o passo e decidi descer para o andar inferior. Mas ao chegar perto da escada, ouvi um barulho metálico vindo de uma das salas trancadas. Era como se alguém tivesse derrubado uma cadeira. Meu corpo inteiro se arrepiou. Peguei as chaves do bolso e, com mãos trêmulas, tentei abrir a porta. A fechadura girou com dificuldade, até que finalmente consegui entrar. A sala estava vazia, exceto por uma única cadeira de ferro no canto. Ela não deveria estar ali. No relatório do dia anterior, todas as salas estavam registradas como limpas, sem móveis. O que mais me perturbou foi que a cadeira estava virada para a parede, como se alguém tivesse estado sentado ali, observando de frente. De repente, ouvi o clique da porta se fechando atrás de mim. Girei rapidamente, mas não havia ninguém. Corri até a porta, tentando abrir, mas a maçaneta estava travada. Minha lanterna começou a piscar, e naquele momento, no reflexo da janela, percebi que não estava sozinho. Atrás de mim, no canto escuro da sala, havia uma figura encurvada, quase grudada no chão, como se o corpo estivesse retorcido de forma impossível. Minha garganta secou. O ar parecia pesado, difícil de respirar. A figura começou a se mover lentamente, arrastando-se em minha direção. Eu não conseguia ver um rosto definido, apenas um contorno disforme, quase humano, mas errado. O som do arrastar ecoava no piso, um som áspero, que me fez perder a força nas pernas. A luz da lanterna apagou por completo. Fiquei na escuridão total. Meu coração parecia querer explodir dentro do peito. Senti algo tocar meu tornozelo, frio, como se fosse uma mão gelada, e então, a porta atrás de mim se abriu sozinha, batendo contra a parede. Sem pensar, corri. Desci as escadas tão rápido que quase caí. Quando cheguei ao segundo andar,
Tentei respirar fundo, recuperar o fôlego. Mas a sensação não passou. Era como se aquela coisa tivesse descido junto comigo, como se estivesse sempre a um passo atrás. Fui até a sala de monitoramento, onde havia algumas câmeras ligadas. Abaixei diante do painel e comecei a percorrer as imagens. Foi então que vi algo que nunca vou esquecer. No monitor da câmera do quarto andar, a sala onde eu tinha entrado mostrava claramente a cadeira, e alguém sentado nela. Só que não era uma pessoa comum. Era a mesma figura contorcida, imóvel, olhando diretamente para a câmera. Desviei os olhos do monitor, mas, sem perceber, a câmera da sala de monitoramento também estava ligada. Quando olhei, vi a mim mesmo, diante do painel, com o rosto pálido. Mas no canto da sala, logo atrás de mim, a figura também estava ali, parada, observando. O frio que senti na espinha foi indescritível. Virei imediatamente, mas não havia nada. Pelo menos não visível. Mas o cheiro no ar havia mudado. Era como se o ambiente estivesse impregnado de algo podre, de mofo e carne em decomposição. Não aguentei mais. Peguei minhas coisas e corri até a saída de emergência. Para minha surpresa, a porta estava aberta, como se alguém já tivesse passado por ali. Atravessei sem olhar para trás e só parei quando cheguei à rua. A partir daquele dia, nunca mais voltei a trabalhar naquele prédio. Tentei justificar minha saída como um mal-estar, uma crise de ansiedade, qualquer coisa que não soasse insana. Mas até hoje, quando passo perto daquele endereço, sinto o mesmo arrepio, como se algo ainda estivesse me observando pelas janelas escuras. E o detalhe mais perturbador é que, certa noite, semanas depois, recebi uma ligação sem identificação. Quando atendi, não houve voz do outro lado, apenas o som arrastado de unhas raspando contra a parede, exatamente como naquela noite. Desde então, não importa onde eu esteja, às vezes, no silêncio da madrugada, escuto o mesmo som ecoando, vindo de dentro da minha própria casa. Nunca fui uma pessoa impressionável. Sempre ri das histórias que os outros contavam, dessas experiências sobrenaturais que circulam por aí. Mas existe uma diferença enorme entre ouvir um relato e estar no meio dele, sentindo o peso daquilo no corpo, sem chance de escapar. Eu trabalhava como entregador à noite. Era prático para mim, menos trânsito, mais silêncio nas ruas, e eu sempre fui do tipo que gostava da calmaria depois que todo mundo dormia. Normalmente, eu fazia entregas em bairros residenciais, ruas desertas, condomínios, mas naquela noite, recebi uma chamada diferente. Era uma entrega para um endereço afastado, uma casa antiga no limite entre a cidade e uma área de mata. Peguei a mochila, conferi o pacote e parti. Durante o caminho, o GPS começou a falhar. O sinal oscilava e eu precisei seguir quase no instinto, com apenas algumas instruções salvas. A cada rua que eu virava, o silêncio aumentava. As casas começaram a rarear, até que fiquei praticamente sozinho na estrada, cercado apenas pela escuridão e pelo som do motor. Quando cheguei, vi uma casa de 2 andares, isolada, com a pintura descascada e janelas altas. Havia apenas um poste de luz na frente, piscando, o que tornava tudo ainda mais desconfortável. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Bati na porta. Nada. Por fim, decidi ligar para o número que aparecia no pedido, mas o celular não tinha sinal. Foi quando ouvi, vindo lá de dentro, passos pesados. Alguém se aproximava. A porta se abriu lentamente, e uma mulher apareceu. Era magra, muito pálida, e tinha olheiras profundas, como se não dormisse há dias. Falou com uma voz baixa, quase sussurrada. Pode deixar aí na mesa do corredor. Achei estranho, mas entrei. O interior da casa tinha um cheiro forte de madeira úmida, misturado com algo metálico, como ferrugem. O corredor era estreito, iluminado por uma única lâmpada fraca, e havia retratos antigos nas paredes, todos em preto e branco. O detalhe que me perturbou foi que os olhos das pessoas nos quadros pareciam me seguir. Coloquei o pacote sobre a mesa indicada. Quando me virei para avisar a mulher, percebi que ela não estava mais atrás de mim. Olhei em volta e o corredor estava vazio. Estranhei, mas continuei andando em direção à saída. Só que a porta pela qual eu tinha entrado estava fechada, e a maçaneta não girava de jeito nenhum. Meu coração acelerou. Comecei a chamar, tentando não soar desesperado. Senhora? A porta está trancada. Silêncio. Apenas o zumbido da lâmpada oscilando. Foi então que ouvi um barulho vindo de cima, no segundo andar. Pareciam passos arrastados, lentos, indo de um lado para o outro. Fiquei paralisado, olhando para a escada ao fim do corredor. E de repente, uma sombra se projetou no topo dos degraus, parada, imóvel, como se estivesse olhando diretamente para mim. A respiração ficou pesada.
A sombra não se mexia, mas os passos continuavam ecoando, como se houvesse mais de uma pessoa andando pelo andar de cima. Meu instinto dizia para sair dali de qualquer jeito. Tentei abrir a porta novamente, mas continuava trancada. Voltei a olhar para a escada, e dessa vez, não havia sombra alguma. Apenas o vazio. Tomei coragem e decidi subir, pensando que poderia encontrar a mulher e pedir ajuda. Cada degrau rangia sob meus pés, o que fazia meu corpo inteiro se arrepiar. Quando cheguei ao corredor do segundo andar, vi que havia várias portas, todas fechadas. No fim do corredor, uma delas estava entreaberta. De dentro, vinha um som baixo, quase como um choro abafado. Aproximei devagar, empurrando a porta com cuidado. O quarto estava escuro, mas a luz da rua entrava pela janela quebrada. No centro havia uma cama antiga, e sobre ela, alguém estava sentado de costas. O corpo tremia, como se estivesse soluçando. "Senhora?" perguntei, com a voz trêmula. A pessoa parou de chorar instantaneamente. Ficou imóvel, os ombros ainda curvados. Senti um frio subir pela espinha. No silêncio absoluto, ela virou lentamente a cabeça para o lado, revelando um rosto pálido, sem olhos. Apenas duas cavidades fundas e escuras, como buracos vazios. Meu corpo reagiu antes da mente. Corri para fora do quarto, quase tropeçando. Atravessei o corredor e desci as escadas, mas quando cheguei ao andar de baixo, percebi que algo estava errado. O corredor parecia maior do que antes, com mais portas do que havia quando entrei. Era como se a casa tivesse se transformado. As portas começaram a se abrir uma a uma, rangendo alto. De cada uma, sombras começaram a sair, contorcendo-se pelo chão, como se tivessem vida própria. O som dos passos arrastados voltou, agora ecoando por todos os lados. Corri até a porta de entrada, desesperado, e bati com toda a força. Gritava pedindo ajuda, mas a rua estava deserta. Atrás de mim, o som das sombras se aproximava. Quando finalmente consegui girar a maçaneta, a porta se abriu com um estalo. Saí correndo sem olhar para trás. Só parei quando cheguei à estrada principal. O coração parecia que ia explodir. Quando finalmente me virei, a casa estava lá, completamente apagada, como se ninguém morasse ali há anos. Voltei para casa naquela noite com a sensação de que algo tinha me seguido. E até hoje, quando passo por ruas desertas em minhas entregas, tenho a impressão de que alguém está me observando das janelas escuras. O detalhe mais perturbador é que, uma semana depois, recebi outra chamada de entrega para o mesmo endereço. Mas no aplicativo, ao verificar, percebi que o local havia sido removido do sistema. Segundo o suporte, não existia nenhum registro daquela casa. E mesmo assim, de vez em quando, meu celular toca de madrugada, de um número desconhecido. Quando atendo, ouço apenas passos arrastados e uma respiração lenta, pesada, como se alguém estivesse ao meu lado. Sempre fui do tipo que gosta de viajar sozinho. Para mim, pegar a estrada de madrugada tinha algo de libertador. O silêncio, o asfalto vazio e a sensação de estar sozinho no mundo eram quase terapêuticos. Mas uma noite específica me mostrou que, no silêncio da estrada, você nunca está realmente sozinho. Eu voltava de uma cidade vizinha depois de um dia longo de trabalho. Eram quase 3 da manhã, e a rodovia estava deserta. Apenas o som constante do motor e o farol iluminando alguns metros à frente me acompanhavam. O rádio não pegava sinal, e o celular estava sem bateria. Depois de meia hora dirigindo, comecei a notar algo estranho. Parecia que a estrada não tinha fim. Eu lembrava de ter passado por aquele caminho diversas vezes antes, e havia postos de gasolina, restaurantes e pequenos acessos laterais. Mas naquela noite, não havia nada. Apenas asfalto reto, cercado por mata fechada de ambos os lados. Olhei para o painel. O marcador de combustível indicava que eu ainda tinha autonomia para mais de 100 km, mas a sensação era de que eu já estava dirigindo em círculo. Foi quando notei, pelo retrovisor, algo que fez meu corpo gelar. Havia um farol distante, atrás de mim. No começo, pensei que fosse apenas outro carro, mas percebi que a luz não diminuía nem aumentava. Parecia sempre a mesma distância, constante, como se estivesse me acompanhando. Apertei o acelerador, mas a luz continuava igual. Minutos depois, a estrada começou a ficar envolta por uma névoa densa. O farol do carro iluminava apenas alguns metros à frente, e o resto era um branco quase sólido. O silêncio aumentou. Nem mesmo os sons da mata se faziam ouvir. Só o motor e a sensação de que aquela luz atrás de mim não desapareceria. Decidi parar no acostamento para tentar entender o que estava acontecendo. Desci do carro e senti imediatamente um frio estranho, diferente do clima daquela época do ano.
A névoa parecia se mover de forma estranha, como se respirasse. Olhei para trás e vi a luz se aproximando. Só que, para meu espanto, não era um carro. Era uma espécie de lanterna antiga, suspensa no ar, sem que ninguém a segurasse. O brilho era amarelado, vacilante, como chama de vela. Meu corpo inteiro entrou em pânico. Voltei correndo para dentro do carro, bati a porta e liguei o motor. Arranquei de volta para a estrada sem olhar para trás. Por alguns minutos, achei que tinha deixado aquilo para trás. Mas quando olhei novamente pelo retrovisor, a lanterna ainda estava lá, agora mais perto. O medo me tomou de tal forma que comecei a rezar em voz baixa, implorando para que aquela estrada finalmente levasse a algum lugar. Depois de mais alguns quilômetros, vi o que parecia ser uma cabine de pedágio abandonada. Era pequena, enferrujada, mas parecia real. Parei o carro em frente e desci, torcendo para encontrar alguém. A cabine estava vazia, coberta de poeira. No vidro quebrado, havia algo escrito com marcas de mãos sujas: "Não olhe para trás." O coração quase saiu pela boca. Voltei correndo para o carro, mas quando pus a mão na maçaneta, percebi que o carro não estava mais sozinho. Pelo reflexo do vidro, vi uma figura parada ao lado do veículo. Era alta, magra demais, o corpo torto, como se os ossos estivessem fora do lugar. A cabeça estava coberta por algo semelhante a um saco escuro, e da abertura no tecido saía apenas a luz fraca da mesma lanterna que me perseguia. Não tive coragem de olhar diretamente. Entrei no carro sem levantar a cabeça, virei a chave e arranquei com toda a força. O carro quase derrapou, mas consegui voltar para a estrada. Dessa vez, não olhei mais pelo retrovisor. Dirigi por quase 40 minutos sem parar, até que, de repente, a névoa começou a se dissipar. E como se nada tivesse acontecido, a estrada voltou ao normal. Postos de gasolina, placas de quilometragem, pequenas casas à beira da rodovia. Era como se eu tivesse atravessado uma fronteira invisível. Cheguei em casa de manhã, exausto, o corpo trêmulo, como se tivesse enfrentado horas de pesadelo. Tentei me convencer de que tinha sido fruto do cansaço, uma alucinação causada pela madrugada. Mas havia um detalhe que não consegui explicar. No banco do passageiro, que estava vazio quando saí, havia uma lanterna antiga, amassada, com o vidro rachado. Ela ainda soltava um brilho fraco, como se tivesse vida própria. Não tive coragem de tocar. Peguei um pano, envolvi a lanterna e a joguei em um terreno baldio, longe de casa. Mas às vezes, nas minhas viagens noturnas, vejo uma luz no retrovisor. Sempre à mesma distância, sempre constante. E quando paro em algum ponto deserto, juro que ouço passos lentos se aproximando, mesmo sem ninguém por perto.